Samuel, capítulo de número 6. Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 6. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre as nossas vidas. Amém? Você pode sentar. Abra a palavra, sente. 2 Samuel, capítulo de número 6, diz assim. Encontrou? Amém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, e que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibe, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibe, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, como com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? E sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, em júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul,
Estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram a seu lugar. E na tenda que Davi lhe armava, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar e com Davi disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, com o seu beijo de descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: pedante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandou-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, e tendo alegrado. E ainda mais do que isso me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas e de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Amém? Aqui nós temos algumas histórias. Quem já leu essa história aqui de Davi? Quem já tinha lido isso? Eles foram buscar a arca do Senhor. Entenda uma coisa, eles estavam fazendo a coisa certa. Estavam ou não estavam? Olha só, quando Uzai e seu irmão estavam fazendo a busca da presença de Deus, da arca do Senhor, Davi desejava trazer a presença de Deus para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, para dentro do seu reinado, da sua cidade. Eu quero que você entenda que aqui eles estavam fazendo a coisa certa. Amém? Mas da maneira errada. Fazer as coisas na presença de Deus da maneira certa, do jeito certo, traz bênção para nós. Agora, fazer o certo da maneira errada, de forma errada, você não vai ter bênção. Eu e você não vamos alcançar a bênção, o milagre. Eu comecei a entender algumas coisas porque muitos leem, mas você precisa, como disse a pastora, nós precisamos ler e meditar nessa palavra. Nós começamos sobre aquilo que a Bíblia diz. A arca do Senhor era o lugar da presença de Deus. Era um lugar onde existia a glória de Deus ali dentro, para que o seu povo, sempre quando olhasse para ela, visse que ali estava o poder de Deus manifesto. Sempre que Deus precisava se manifestar, ou o seu povo precisava da presença de Deus, os levitas chegavam com a arca do Senhor sobre os ombros. E quando ela chegava, qualquer guerra que Israel estava pelejando, eles venciam. Qualquer problema que Israel estava passando, eles venciam. E eu comecei a entender essas coisas, comecei a buscar sobre aquilo que Uzai estava fazendo e buscando na presença de Deus. Eu e você, como nós temos buscado essa presença? Como eu e você temos adquirido essa presença?
como nós temos mantido essa presença dentro da nossa casa. Se você pensar comigo, por que é que Deus matou Uzá? Porque Ele estendeu a mão para que a arca de Deus não caísse. Você diz assim, meu Deus, mas que Deus mau é esse? Que Deus ruim é esse? Se você não lê o texto e o contexto, você não entende o porquê Uzá estendeu a sua mão. Nós precisamos buscar conhecimento dentro da palavra de Deus, para aí também depois vermos aquilo que nós vamos decidir a seguir na nossa vida. Amém? Olha só, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 13. Você pode dizer assim, não, mas Uzá não sabia o que estava fazendo. Uzá, quem era Uzá pela palavra de Deus? Quem era esse moço? 1 Samuel 17, 13. Encontrou? Diz assim: foram os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes desses 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Este homem, chamado Abinadab, era o pai desse Uzá e Aiú. Ele era o pai aonde a arca do Senhor repousou e ficou. 1 Samuel 7, abra comigo, olha aqui, 1 Samuel 7, 1 e 2. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para guardar-se a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. 20 anos Abinadab segurou a arca de Deus dentro da sua casa. Uzá e Aiô, eles cresceram vendo a arca de Deus. Eles sabiam que só os levitas poderiam tocar nessa arca. Eles sabiam que eles não podiam levar essa arca em cima de um carro de boi, porque ele diz aqui que eles levaram em cima de um carro novo. A arca de Deus, ela era levada sobre os ombros dos levitas. Era a caixa com as argolas e 2 varas que iam levitas à frente e levitas atrás, carregando sobre seus ombros. E a cada passo eles tocavam as trombetas, sacrificavam e continuavam o caminho. Assim era para carregar a presença de Deus. Não é porque você e eu pensamos estar fazendo a coisa certa que Deus assume a responsabilidade dos nossos erros ou das nossas falhas. Se nós queremos vitórias, nós precisamos fazer a maneira certa e correta diante de Deus. Porque esse moço, ele sabia o que estava fazendo quando ele estendeu a mão. E você vai ver, querido, que o que ele fez foi algo tremendo e maravilhoso. Só que nesse momento nós não entendemos porque Deus matou ele. Mas ele sabia o que era a arca. Ele entendia o que era a presença de Deus. Eu e você entendemos o que é Deus, sabemos o que é a presença de Deus. Mas muitas das vezes eu e você também erramos. Muitas das vezes eu e você também destruímos a oportunidade de estar na presença de Deus. E quando Deus me levou a olhar para esse moço, eu comecei a pensar, Senhor,
Se você parar e ler só nesse momento, você vai pensar que Deus, Ele matou ele porque era mau. Matou ele porque ele tentou fazer a coisa certa. Meu Deus, o que é isso? Você procura, se você não ler e entender e meditar e buscar isso, você começa a ter uma visão de Deus errada. Você começa a pensar que Deus, Ele é ruim. Ele é um Deus que não olha mais para as atitudes. Ele é um Deus que não cuida mais dos seus. Mas não é isso, querido. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 1 Crônicas, desculpe, capítulo de número 13. 1 Crônicas, capítulo de número 13. O erro começou em Davi, porque Davi não pediu conselho. Davi não sentou com os sacerdotes. Davi queria uma coisa que ele também não tinha autoridade. Davi declarou uma ordem sobre Uzá, Aiô e o povo, e todos eles estavam cumprindo a vontade do rei. 1 Crônicas 13 diz assim, olha como ele deveria ter feito. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, e todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e com eles nas cidades, e nos seus arabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Ele estava falando daqueles 20 dias, 20 anos. Ele está falando lá do tempo onde Uzá foi morto. Olha só, aí ele continua, então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio parece reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, a Davi todo Israel desde Sior do Egito, até chegarem em Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre o carro novo da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Olha só. Olha como Davi, ele pretensioso colocou no seu coração de fazer algo que, da maneira que ele olhou em fazer, diante de Deus, para ele estava certo. Muitas vezes o nosso culto, a nossa oração, a nossa busca, a nossa entrega, a nossa obediência, nós damos para Deus e Deus tem que se satisfazer com isso. Eu penso assim, eu desejo assim, e é assim que Deus vai ter que engolir. É assim que Deus vai ter que assumir aquilo que eu estou fazendo. Só que Deus não se faz culpado para nos proteger. Deus, Ele levou a nossa culpa sobre a cruz. Mas hoje, nós estamos no tempo de uma graça. A graça que nos dá a liberdade de não voltarmos para a escravidão. Nós podemos sair da igreja e voltar para o mundo. Nós podemos sair da igreja e voltar para a mentira, para a prostituição, para o adultério, para as drogas, para os vícios. Nós podemos jogar a nossa salvação fora a qualquer momento. Basta a gente pensar que Deus tem que assumir aquilo que nós estamos fazendo. E é o maior cuidado que eu e você devemos ter, é isso. A maneira certa de levar aquela arca era sobre os ombros, em adoração e louvor. A maneira mais correta de nós servirmos a Deus é em obediência. É uma obediência que nós devemos buscar.
diariamente. Como disse a pastora, nós estamos dentro do nosso lar e nós muitas vezes falhamos ou erramos como pastores. Mas nós estamos buscando de Deus que nos apoie. Nós estamos buscando a Deus para que Ele alicerce a igreja, para que Ele nos traga para dentro da sua casa com alegria, para que Ele nos ministre dentro do nosso coração o desejo e a sede de cumprir a sua vontade e negar até mesmo a nossa vontade e o nosso desejo. Porque se Deus matou Uzá por causa que ele estendeu a sua mão, e Deus diz na sua palavra que aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo e depois tomar a sua cruz e me seguir. Lucas 9:23. Eu começo a pensar na vida desse homem porque eu entendo que ele se sacrificou pelas pessoas que estavam à volta dele. E quantas das vezes eu e você não fazemos um movimento sequer para salvar as pessoas que estão do nosso lado? A Bíblia diz que a maneira certa deles terem levado era essa. Era os levitas, ninguém podia tocar nessa arca, nem o rei, nem qualquer outro povo. Quando o povo filisteu matou a Saul, e Eli, Ofni e Finéias, os seus filhos, estavam em pecado, e eles levaram a arca do Senhor para o campo de batalha, e os filisteus viram, eles disseram: eles trouxeram a presença de Deus para o meio da guerra, nós vamos perecer. Só que Eli, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, estavam em pecados, viviam em pecado, não honravam mais a Deus, não viviam mais na presença de Deus, e o povo foi quase totalmente destruído. O povo foi quase totalmente destruído. A arca foi levada pelos filisteus e foi levada para dentro do templo de Dagon, e foi colocado Dagon de pé e a arca aos pés dele, para servir ao Deus Dagon. Diz que todas as manhãs, quando os filisteus acordavam, a estátua estava no chão, os pés e os braços quebrados, e o rosto dela estava em terra, do lado da arca. Com a presença de Deus nós não podemos brincar. Com a presença de Deus nós não podemos pensar que nós é que dominamos ela, mas sim é ela que nos domina, porque é ela quem traz santidade, é ela quem nos aprimora, é ela quem nos mantém de pé. Mas se nós continuarmos pecando e brincar com a presença de Deus, nós vamos cair. Nós não podemos parar, querido, de buscar essa presença. Nós não podemos parar de olhar para o Senhor, porque é nele que se satisfaz a nossa vida, é nele que completa a nossa vida, é com ele que nós vencemos nos campos de batalha. E lá dentro desse templo, a presença de Deus fez com que úlceras, feridas começassem a nascer no povo filisteu. Eles começaram a adoecer, eles começaram a ficar doentes. Você começa a olhar as coisas. Abra comigo ali em 1 Samuel, capítulo de número 5. 1 Samuel 5. Olha só. 1 Samuel, capítulo de número 5. É isso que eu estou te contando agora, está aqui. Depois você vai em casa, você vai ali olhar, você vai ler, você vai entender o poder da presença de Deus.
Os filisteus, pois, tomaram a arca e trouxeram a Beezer Asdod, e tornaram os filisteus a arca de Deus, e meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. E levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o seu rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, e tomaram pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom, e ambas as palmas das mãos, cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem o sacerdote de Dagom, nem nenhum de todos os que entravam na casa de Dagom, de Pisã, o limiar de Dagom, em Asdod, até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e feriu com hemorroidas, e os Asdod e os seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, o nosso Deus. Está escrito com D minúsculo aí? É Deus que não é Deus. Por que a presença de Deus fez mal a eles? Porque quem não honra a presença de Deus, Deus faz mal. Deus é ruim. Deus é maligno. As coisas de Deus não prestam para aqueles que não querem a Deus, que não servem a Deus, que não são chamados segundo a sua vontade e o seu querer. Então é eu e você, querido, que somos aqui chamados, separados, escolhidos para estar fazendo a presença de Deus crescer nas nossas vidas. Eu e você, nós precisamos a cada dia honrar a cada dia mais, servir a cada dia mais a esse Deus, buscar essa presença, a presença que estava em Jesus Cristo, a presença tão maravilhosa em Jesus, que Ele não usurpou ser filho de Deus, mas Ele se humilhou em uma natureza de carne para nos abençoar, para nos salvar. Será que eu e você, querido, temos pensado nessas coisas? Será que eu e você temos olhado para a nossa vida? Será que nós temos meditado e pensado: tudo que eu estou fazendo está certo? Porque a Bíblia também diz, querido, que chegará um momento em que a presença de Deus não vai mais existir. O Espírito Santo vai ser tirado dessa terra. A Bíblia diz que ele vai ser retirado. A igreja vai ser levada. Se hoje nós temos problemas, se hoje nós temos complicações, nós temos guerras, nós temos lutas, se hoje nós enfrentamos o pecado, mas Deus bloqueia isso, a presença de Deus nos envolve e permite com que nós viemos a vencer essas coisas, pela sua graça e misericórdia. Não porque nós podemos, não porque nós fazemos a coisa certa ou pensamos que estamos fazendo, mas quando nós assumimos isso. Eu e você, querido, estamos buscando diariamente estar na presença de Deus, firmar os nossos pés diante dessa graça. Eu e você estamos a cada dia crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, criando uma estrutura para alcançar coisas maiores. Lutas também, toda vez que você cresce na presença de Deus, as lutas também crescem. Você não vai lutar mais com coisas pequenas como você lutava antes. Você não vai vencer com facilidade as coisas como você vencia antes.
Por quê? Porque as lutas começam a ser maiores e a tua busca e a tua entrega tem que ser maior também. Eu e você estamos crescendo. Eu e você vamos enfrentar. Mas uma coisa nós não podemos perder, que é a presença de Deus. Uma coisa nós não podemos deixar de buscar, que é a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus eu não consigo enxergar o que Uzá fez, que me remete a Jesus Cristo. Quando Uzá estendeu a sua mão. Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel 6, versículo de número 19. Você vai entender o que Uzá ele fez, e você vai olhar para ele diferente a partir de agora. Perante aqueles homens, Uzá pode ter sido morto por Deus. 1 Samuel 6,19. Abriu aí? E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar de pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá deste nós? Você está vendo o que aconteceu aqui? Aqui foi um outro momento onde a arca do Senhor, e os homens por curiosidade foram lá e abriram a tampa. Imagine comigo, a Bíblia está falando de 50.000 homens, 50.007 homens, 50.000. Você não está dentro de um lugar com 50.000 para abrir uma tampa, isso eles estavam distantes, para você ver a violência daquilo que é a glória de Deus. Uzá, ele sabia disso. Uzá era sobrinho de Davi. Uzá era filho de um homem que cuidou da arca durante 20 anos. Uzá, ele sabia que aquela tampa ia se abrir e ia matar todo mundo ali, até mesmo Davi, até mesmo seu irmão. Quando ele estendeu a mão, ele disse: não, eu morro para salvar a vida deles. Eu estendo a minha mão para que ninguém morra por causa desse erro. Você já viu alguém fazer isso por você? Você já viu alguém morrer por alguém? Mas nós servimos a Jesus. Nós servimos ao Senhor que morreu por nós, que estendeu a sua mão para que o pecado não nos destruísse, para que a nossa vida não fosse ceifada, para que a gente não morresse sem a presença dEle. Uzá, ele me remete a Gálatas 3,13. Amém? Vai lá comigo. Gálatas 3,13. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uzá sabia que essa arca ia matar todos, ele estendeu a mão. Cristo sabia que o pecado ia nos destruir, que o pecado ia acabar conosco. Por isso que ele assumiu a culpa, ele assumiu o pecado. Você entende isso? Você vê que Uzá não foi bobo, Uzá não foi ingênuo, Uzá ele foi heróico.
Uzá, ele se colocou para morrer por todo aquele povo que estava ali. Esse sentimento, querido, de nós podermos olhar um para o outro e também viver esse momento tão importante da nossa vida. Essa oportunidade de estarmos dentro da igreja, dentro da presença de Deus, na presença do Senhor. Isso tudo tem que nos envolver. Isso tudo tem que gerar em nós uma mudança. Isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos. Perfeito aqui ninguém é. Começando por mim. Todos nós erramos e pecamos. Mas a consciência dentro de nós nos faz pedir perdão. Nos faz buscar perdão. Nos faz impedir com que isso permaneça dentro de nós. Para nós acabarmos aqui. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Se nós reconhecermos isso, nós vivemos uma vida onde nós cuidamos, onde nós buscamos, onde quando nós erramos, a gente vai lá e pede perdão. A gente não consegue ficar sem a presença de Deus. A gente não consegue se manter sem a presença de Deus. Aquele que tem a presença de Deus, jamais ele vai conseguir suportar um dia sem ela. Mas também ele não suporta viver longe da presença de Deus. Sem essa presença não adianta nós estarmos vivos. E essa presença ela só habita naqueles que nem está aqui. Já estou crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo não vive uma vida de pecado. Cristo não vive uma vida de discórdia. Cristo não vive uma vida dissoluta, sem regra, sem limites. Cristo não vive dependendo de coisas desta terra para ser feliz. Amém? Todo esse envolvimento que nós temos que ter com a palavra nos faz arriscar a nossa vida, pela nossa família, pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que muitas vezes chegam até nós para pedir ajuda. Cada um de nós aqui, querido, nós temos esse propósito de oração, essa busca e essa entrega, de cada dia procurarmos melhorar. Pastor, mas eu caí. Levante-se. Pastor, mas eu pequei. Venha para a presença de Deus pedir perdão. Pastor, eu me afastei das coisas de Deus e acabei sendo enganado. Se levante daí. Volte para o caminho. Eu fui enganado. Eu estou entristecido, eu estou magoado. Eu perdi aquilo que eu tinha construído com Deus. Volte. Fizeram mal para mim, pastor. Fizeram errado contra mim, pastor. Busque voltar no caminho. Busque fazer a coisa certa. Busque assumir a tua filiação em Deus. Busque ser a pessoa que Deus deseja que você seja. Não seja mais um. Não seja qualquer um. Porque quem te salvou pagou um preço de sangue. Passou algo muito caro. E isso não é qualquer um que faz isso.
Pode ter certeza, se eu pedir aqui, se alguém daria a vida por mim, querido, eu tenho certeza que não. Não tenho medo disso. Nós todos duvidaríamos de dar a nossa vida por alguém. Principalmente alguém que não gosta de nós. Alguém que não serve. Alguém que não me busca. Alguém que não me honra. Assim foi Cristo. Quando Ele pegou todos nós não honrávamos, nós não adorávamos a Ele. Não respeitávamos a Ele. Não tínhamos nada para que Ele nos salvasse. Mas mesmo assim Ele nos salvou. Porque Ele sempre nos amou. Amém? Vamos nos colocar de pé então.